programa hoje faz um passeio entre o real, o fantástico e o imaginário. Eu apresento o trabalho do Grupo Cultural Brasiliense Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro. O idealizador, o artista popular Chico Magalhães. Ele criou o mito do calango voador e outras histórias. Nas apresentações cênicas, o mito do calango voador, ele é alimentado por meio de música, dança, muitas cores e o samba pisado. Chico Magalhães, artista popular, brincante, escritor, um pouco de tudo isso, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite também. Feliz demais aqui. Bom, a felicidade é nossa em recebê-lo e falar sobre esse movimento tão inovador, né? Brasília é tão nova, mas ela já tem identidade com a sua ajuda também, graças ao seu projeto, né? Me conta um Sim, pouquinho sobre essa questão. O Seu Estrelo, ele nasce, né, com uma forte essência da tua raiz, Recife, sim. mas você procurou dar uma nova identidade, como eu falei agora, com esses elementos da tua terra, mas é algo totalmente original. Sim, a ideia é essa, assim, Rafaela, foi dar uma brincadeira, dar uma tradição para essa cidade, né? Uma cidade tão nova, que já vem buscando essa identidade, né? Tomara que ela não tenha só uma identidade, Uhum. tenha várias identidades, né? A ideia da gente é ser mais uma dessas. E a ideia tem essa coisa original, assim, né? Uma originalidade, na verdade, que é permeada por várias culturas, né? Como a cultura da gente já, né? Tipo maracatu, frevo, essas já são permeadas por várias culturas, né? Então, o que a gente faz também é criar, a partir do cerrado, a partir do Recife, uma nova brincadeira. Um novo samba, inclusive, para o Brasil, né? E esse novo samba, essa mistura de ritmos, tem um nome, né? Vocês criaram um ritmo e um nome próprio. Conta pra Exato. gente. Então, quando começou a mitologia, né, quando começou a surgir essa história que a gente conta, que fala do surgimento do mundo, do Cerrado de Brasília, e essas figuras começaram a vir para brincar com a gente viu que não podia ter, já que tudo era muito novo, a gente sentiu que não podia ter um pulso, já não podia ser maracatu, já não podia ser cavalo marinho, a gente precisava de um coração novo também, né? E aí a gente precisava de um pulso e a gente criou o samba pisado, que é esse que a gente criou para brincar e chamar essas figuras para dentro, né, do nosso espaço e da brincadeira. Você usa muito esse termo, né? Brincadeira. Até no início eu falei brincante e tal. O que significa essa brincadeira no contexto desse mito que você criou, que é o mito do calango voador e outras histórias do Cerrado? Então, a brincadeira é como todo mestre, né, toda tradição, os mestres de cultura popular chamam a tradição de brinquedo, né? Essa coisa do brinco, né? Essa coisa do vincular de novo, essa coisa que dá a volta, a religação, né? A religião, assim. Então, o brinco é essa coisa que vincula novamente, né? Então, todo mestre, a cultura popular, os mestres chamam a sua própria tradição de brincadeira, né? Que para a gente é essa brincadeira que, na verdade, ela é muito séria. E você é um mestre porque você é o idealizador do projeto. A gente pode colocar, são sinônimos, né? Na verdade, é o capitão. Exato. Para mim, eu assumo muito como capitão, né? O mestre, para mim, eu falo muito isso, né? Não é só uma técnica, né? Meu mestre, ele não me ensinou só a tocar ou a dançar, ele me ensinou a ver a vida através da brincadeira. Então, esse para mim é um grande é o mestre mesmo, né? Bom, Tico, Brasília completou em 2020 60 anos, uma cidade nova, né? Foi um desafio pensar numa brincadeira, num mito, nessa proposta inovadora para uma cidade tão nova, moderna? Eu acho que até o contrário, assim, eu acho que Brasília ela propicia esse mito, sabe? Eu acho que uma cidade onde já tem as tradições, fazer o que a gente fez seria, eu acho que seria mais difícil, assim, né? Eu acho exatamente pela cidade ter tanta gente de tanto lugar e ainda não ter uma tradição própria, eu acho que isso abriu um caminho para que a gente pudesse se propor a criar nossas tradições, né? Muitas vezes o mais difícil aí é a cidade entender
principalmente assim essa coisa da política cultural, entender a proposta, né? Porque geralmente a arte ela está vinculada a uma coisa mais comercial, assim, né? Então é um produto artístico, tal. A cultura popular ela tem um outro entendimento, né? Um entendimento da brincadeira para a gente também, né? Mas eu sinto o público de Brasília muito curioso, assim. Então eu acho que não seria em qualquer lugar que a gente conseguiria fazer isso, sabe? Eu acho que Brasília ela é um lugar, a gente fala sempre que é onde mora a invenção, né? Por ter sido uma cidade sonhada, inventada por tão pouco tempo, ela propicia a criação dessas brincadeiras, assim, dessas tradições, sabe? Bom, o seu Estrelo e o Fuado Terreiro, você é o capitão do grupo. O grupo é formado por outros artistas, podemos colocar assim, por atores, por pessoas ligadas à arte, né? São quantas pessoas? Como vocês se encontraram? A gente começou há 16 anos aqui na cidade, né? E foi esse encontro, a princípio, eu estava voltando de Recife, já tinha esse mito escrito, né? Já estava começando a escrever ele, e era uma reunião para uma oficina de maracatu, na verdade. As pessoas tinham se juntado para fazer uma oficina de maracatu. Quando eu cheguei, eu falei: o maracatu está em Recife, e a minha proposta é a gente criar tudo novo. Então a galera criou esse grupo, que iniciou uma turma que tinha se juntado para dar uma oficina de maracatu. Então, quando eu cheguei, falei para eles: o maracatu está em Recife. A proposta que eu tenho é que a gente invente uma brincadeira, uma tradição para Brasília. E aí eu contei um mito para eles, mostrei o ritmo, o samba pisado, e a partir daí a gente começou. Ô Tico, como nasce um mito, né? Você falou, eu criei um mito, comecei a criar um mito lá e tal. O mito, a gente está falando, é o mito do calango voador e outras histórias. Como nasce? Me conta. Então, ele começa a partir do assombro com o cerrado mesmo, né? Quando eu cheguei aqui, eu acabei indo para Chapada, meu irmão é jornalista também. Ele foi fazer uma matéria em São Jorge sobre ter luz elétrica ou não na cidade. E aí eu acabei indo com ele. E aí aquilo para mim foi um assombro, assim. Na verdade, ele começa desse assombro com o cerrado, né? Então, ver aquele céu, para mim, eu falo muito isso, né? Muitas vezes quem nasce no litoral, em Recife, eu não tinha nascido em Recife, muitas vezes a gente fica de frente para o mar e dá as costas para o resto do país, né? E de repente ver aquela cachoeira, ver aquele céu, realmente foi um assombro, né? E aí a partir daí que começou essas histórias, né? Começou a chegar essa a partir desse contato com o cerrado mesmo, né? Então cada bicho, cada árvore, as cachoeiras, isso sempre sussurrava novas histórias, assim, né? Eu falo que o rio ele sussurrou muita história no ouvido e eu só fui escrevendo ela mesmo. Bom, vamos falar do livro. Você aproveitou esse período de pandemia, né, de reclusão, distanciamento social, para produzir o Sim. trabalho. Então, o Seu Estrelo e o Fuado Terreiro, a partir dele nasceu o mito do Calango Voador e outras histórias. O Calango Voador e outras histórias, ele agora, ele compartilha, né, o projeto, ele saiu do palco e foi para as páginas do teu livro, que eu quero que você mostre aí, por favor. A ilustração é maravilhosa, né? Você produziu esse livro durante o ano de 2020, naqueles Sim. meses, e como é um desafio, né? Você pegar uma obra que já existe, a musical e tal, cinematográfica, digamos assim, e você colocar isso no papel. Foi um desafio. Foi, na verdade, porque tudo começa a partir da história também, né? Uhum. Tudo a partir da história que surge o grupo, a partir da história que surge a brincadeira. Então é por meio dela que a gente vai brincando, trazendo as rodas teatrais que a gente faz, trazendo as figuras, né? Assim, a maior dificuldade foi um pouco tirar da oralidade e levar para a escrita, né? Que aí isso sim foi um processo, assim, A né? linguagem é diferente, a narrativa, o que, que é? É a linguagem para adaptar para o livro? Parece que você tem que sintetizar um pouco dos detalhes, na Uhum. verdade, né?
Então, na oralidade é bom porque você traz outros elementos um pouco. E ela também traz o presente, né? A oralidade. Então, você pode acrescentar com algumas novidades também, né? A escrita ela já define mais, né? Ela dá um fim assim. Ao mesmo tempo foi bom que, na verdade, o grupo ele tem a base do grupo. A gente faz 3 festas no ano, né? Em homenagem ao mito. Então a gente faz uma festa para Sinhalaiá, para Laiá, que é a sereia, mãe de Seu Estrelo. Faz uma festa para Seu Estrelo e uma festa para o Calango Voador. Esse é o objetivo do grupo, fazer as 3 festas no ano. Né? Uma em abril para Laiá, uma em junho para Seu Estrelo e em setembro para o Calango Voador. Como não teve as festas, aí a gente decidiu continuar o ofício, né, esse ofício de estar encantando a cidade, por modo do livro. Mas quem não conhece o trabalho do grupo, do Seu Estrelo, e o Fuá do Terreiro, e o mito, né? A pessoa vai conhecer por meio do livro. Vai ter a dimensão do projeto? Eu acho que assim, essa dimensão ela é forte assim, para quem vê a brincadeira, para quem vê o grupo, né? Mas eu sinto que o mito também ele abre para esse imaginário, que é legal também. Então, assim, o mito, na verdade, o grupo, o mito, ele faz parte hoje do PAS, né, do programa do vestibular da UNB. Então, assim, aluno de primeiro, segundo e terceiro ano da cidade, de Brasília, já estudam Seu Estrela e o mito, assim, né? Eu já fui ver peças de alunos do terceiro ano sobre o mito, né? Então, na verdade, o próprio livro ele vem também para cumprir uma função do que já existia um pouco, né? Porque essa metodologia já há 3 anos que faz parte do PAS, do vestibular da UNB, né? Então, tem grupos hoje, tem em Minas Gerais que estão brincando com mito já, né? Então, ele já ganhou uma dimensão além da gente, além de Seu Estrelo, né? Existe o mito, Seu Estrelo brinca com mito, mas o mito ele é da cidade, assim, né? Então outros grupos e outras coisas já têm o mito como referência também, né? Quais são as peculiaridades do Calango Voador, desse mito? Ele tem muito essa ligação com a cidade, né? O calango, para mim, é muito esse ser que ele tá de barriga, tá de corpo inteiro ali, né, na terra, e aí de repente ele ganha essa asa, né, e voa, né? Então, uma das músicas que a gente pede permissão para o céu, para que se junte a mata e o céu, né? Então, para a gente, quando a gente está brincando, é como se essa união do céu e da terra estivessem juntas, né? E o calango é esse ser que vem se arrastando, que é tão ligado à terra, e que de repente ganha asas e leva tudo isso para o céu, né? Quer dizer, o teu projeto, tanto o grupo, o Seu Estrelo, o livro, eu observo que tem essa questão da ancestralidade, da espiritualidade, não necessariamente a religiosidade, mas vamos pegar como esse contexto maior, Sim. né? A espiritualidade, talvez, ou como você classifica, é um pouquinho disso tudo? O mistério é muito importante, assim, né? A gente fala muito, que muita gente pergunta exatamente o que é o grupo. Eu falo assim, ó, a gente não está aqui para revelar mistério, né? A gente está aqui para construir mistérios, assim, né? Então, o mistério para a gente é muito importante também, né? E esse lugar, assim, eu acho que essa é uma função que a gente vem cumprindo com o grupo, né? Há 5 anos atrás, a gente criou a escola do grupo, o Centro Tradicional de Invenção Cultural, que é a nossa escola, né? Onde a gente dá aula de teatro, onde a gente dá aula de percussão, onde a gente dá aula de dança, tudo muito ligado ao mito, ao samba pisado, a esse ritmo, né? E é muito legal você ver as pessoas chegando para brincar com a própria brincadeira local, né? Então, assim, isso para a gente é muito feliz. Assim, antigamente, quando a gente abriu o centro, as pessoas chegavam querendo entender maracatu, cavalo marinho. Então, hoje em dia, não. As pessoas já chegam querendo entender a história, querendo brincar com a história, né? O pessoal do teatro quer trazer Seu Estrelo, brincar com Seu Estrelo, quer tocar samba pisado. Então, isso para a gente é dar uma tradição, né? É dar um brinquedo para a cidade, assim, essa é a função. Chico Magalhães, a conversa está muito boa, mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta a bater papo. Você fique com a gente porque o programa Iluminuras faz uma breve pausa e volta já já.
Estamos de volta e hoje o programa apresenta o trabalho do Grupo Folclórico Brasiliense Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro. Eu recebo o artista popular Tico Magalhães, que é o criador do mito do calango voador e outras histórias, que também dá nome ao livro que conta as histórias imaginárias, o mundo mítico do calango, né, Tico? Vamos voltar a conversar aqui. Bom, o teu livro, né, ele é o quê? É um apanhado de contos que, por meio de uma narrativa mitológica, você narra ali a criação do mundo, do Cerrado de Brasília, né? E são vários os personagens. Eu queria que você falasse um pouquinho desses outros personagens, da função de cada um. Sim. O mito, ele tem... realmente, a quantidade é muito grande de figuras, assim, né? Das figuras, para ter uma ideia, assim... Ela é das figuras que a gente já trouxe, né? Porque cada figura que surge, a gente tem a preocupação de quando a gente traz ela para a brincadeira, a gente vai achar o figurino dela, a música dela, a dança dela. Cada figura dessa tem tudo isso, assim. Tem a própria música, tem a dança. Das figuras no mito que a gente já trouxe para a brincadeira, deve ter cerca de 70 figuras. Nossa! Um trabalho árduo, né? Pensar num ritmo, numa música e tal, e toda essa questão do figurino dá um trabalhão danado. Vocês contam com algum apoio financeiro de algum órgão não governamental ou do governo local? Então, não, pontualmente sim, mas como subsistência mesmo não, assim, né? A gente, um grupo que tem essa, né, que não tem, assim, mas a gente tem pontualmente para alguns projetos, né? Então, determinado projeto, a gente consegue um apoio. A gente, desde o começo do grupo, a gente sempre teve muito essa aprovação junto com o FAC, né? O próprio Fundo de Apoio à Cultura. Teve, assim, a gente virou ponto de cultura em um determinado momento pelo Ministério da Cultura, né? Então, a gente sempre teve essas parcerias, mas de uma forma muito pontual mesmo, assim, para alguns projetos, né? Mas o grupo mesmo, ele funciona muito pela própria escola dele, né? É o que gera o recurso para a gente. Bom, a gente tem aí terra, água, fogo, ar, e dentro desses elementos se encaixam esses 70 personagens. A ideia é essa, né? Povoar esse imaginário brasileiro popular, que já é tão cheio de criaturas, né? Figuras do nosso folclore, né? Assim, a ideia dele a ideia da gente é povoar ainda mais esse imenso imaginário popular brasileiro, sendo que com figuras ligadas à nossa terra, né? A essa terra, a esse cerrado, a Brasília. Então, é mostrar também para o Brasil que Brasília ela tem essa cultura muito forte, é muita gente de muito lugar, né? Interessante você falar sobre isso, porque as pessoas, senso comum, né, as pessoas associam Brasília ao poder, à política. É claro, Brasília é a capital do país, nós estamos sim no centro da política e do poder, mas Brasília também já tem a sua identidade, ou está construindo a sua identidade. É uma cidade que tem cultura, que tem arte, no mercado literário também, né? Isso até é uma forma de dar publicidade, trazer essa repercussão para Brasília, que é vista só nessa seara política, né? Você tem já vários atores, né, conhecidos, assim, você tem músicos, né, o Hamilton, vários, né, o Clube do Show, quantos músicos formidáveis a gente tem, né? O cinema também tem a força dele, né? Brasília, teve esse momento também muito linkado ao rock, né? Muito voltado ao rock e tal. Ô Tico, vocês têm essa marca muito forte em Brasília, o grupo já tem um reconhecimento aqui, foi abraçado pela cidade, mas também rompeu barreiras. O grupo está em São Paulo, no Rio de Janeiro, você citou há pouco a marca, né, o desfile da Farm, que é uma marca bem brasileira, que tem tudo a ver com o grupo. E como é que vem sendo esse trabalho de vocês em outras partes do Brasil? A gente vem abrindo esse lugar, assim. Agora, é engraçado porque também a preocupação da gente é muito ligada à cidade. A raiz, né? Para não perder essa raiz.
Isso é uma coisa que a gente tem muito forte, assim, né? De fazer as três festas, de manter essas três festas, né? Que a gente faz aqui no espaço da gente mesmo. Assim, a gente tem nessa ligação, já viajamos pelo Sesc em São Paulo, temos uma ligação profunda com Recife, com Pernambuco, né? Dessa troca, mas a gente tem uma preocupação grande em acontecer na cidade, na verdade, sabe? Quando a gente propõe as festas da gente, traz grupos de fora para cá, né? A gente realiza alguns festivais aqui. Teve uma época que se quebrou os orixás, as estátuas dos orixás ali na prainha, e a gente resolveu ocupar aquele espaço. Então, acabou que a gente saiu de dentro da gente um projeto que chama São Batuque, que é de ocupação do espaço ali, sabe, para que a gente não perca o local. Então, é uma preocupação que o grupo tem muito grande em estar na cidade. Assim. Alimentar esse imaginário popular, isso, de certa forma, pode trazer uma leveza à nossa vida, no nosso dia a dia? Eu acho que esse é um objetivo assim grande, né? É trazer de novo esse encantamento. Eu acho que quando a gente fala dessas políticas e existe na verdade uma política de desencanto mesmo, assim, uma política de desencantamento do mundo, né? Então eu acho que quando a gente trabalha esse lugar do encantamento novamente, do encantado, né? É a gente ir para o mar, ver o mar, mas saber também que ali é um reino de várias figuras, né? Então, quando a gente vai para o Cerrado, é entender também esse reino dessas plantas, desses bichos, né? Olhar o mundo de uma forma mais integrada, né? E que os mestres populares, os indígenas, né? Os donos dessa terra, o povo africano, eles trouxeram muito esse olhar do encantamento, apesar de tanto sofrimento, né? Apesar de tanto massacre, o encantamento o tempo todo ele faz parte, né? Ele é relembrado, ele é trazido novamente, né? Então, o que eu sinto é que o trabalho da gente é muito anunciar o que já existe, que é esse encantamento, Às vezes a né? gente esquece, né? Vai no piloto automático ali no dia a dia, na correria. Exatamente. E existe, e está aí, né? O trabalho da gente, o disco, ele traz um pouco isso, né? Também, quando a gente chama considera Brasília essa grande encruzilhada, né? De tanto lugar, né? E aí a gente pega o título de um poema de um poeta da cidade, que é o TT Catalão. A gente pega o título que é Exu Monumental. Ele não chamava Eixo Monumental, né? Ele falava Exu Monumental. E aí a gente traz esse título para lembrar da gente do encantamento. Inclusive, vocês têm vários vídeos do Exu Monumental, em referência à rua, né, ao Eixo. Fala para a gente desses vídeos também, que nasceram a partir, então, de TT Catalão, que morreu recentemente, né? Exatamente. No começo do ano, né, ele se encantou. E quando a gente trouxe o título do disco, o conceito dessa grande encruzilhada, desse lugar tão cheio de gente, né? Desse lugar que foi, dessa cidade que pousou no meio do cerrado. Esse lugar também, uma terra que é tão antiga, o cerrado, né? Já habitada por tanto, além dos animais, né? Por tantos povos indígenas, né? A nação G e tal. A ideia era mostrar que esse encantamento está aqui, tá na cidade, né? Então, a gente acabou fazendo os vídeos para divulgar o CD, mas como uma espécie também de homenagem ao TT catalão, né? E aí a gente foi ali para o centro, que também é um lugar hoje de uma profunda discussão na cidade, né? Que era um lugar que estava abandonado, o setor comercial, né? E que começou culturalmente uma renovação, né? Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, a cultura ela ocupou o setor comercial,
e começou a transformar o próprio espaço. E hoje existe uma discussão junto com o governo de como transformar o espaço, na verdade. O mito do Calango e outras histórias. Tomara. Certamente deve ter uma contribuição, né? O TT Catalão falava nisso, né? Ele dizia assim, se você não gosta da cidade, não precisa se mudar dela, mude ela, né? Bom, todos esses contos mitológicos, eles estão no livro recém-lançado. O livro é O Mito do Calango Voador e Outras Histórias. Muito obrigada, Tico Magalhães. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua criatividade. Eu imagino que você já deve estar aí pensando em outros mitos, né? E a gente vai voltar aqui para conversar sobre um outro livro, talvez, com base nesses outros mitos, né? Muito obrigada pela entrevista. Obrigado pelo espaço, assim. Você tinha perguntado para a gente como é que a gente faz, assim, a partir desses espaços também, que esse mito ele vai ganhando, né? Lugares e áreas. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. Para rever o programa é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.